nem sempre o leite é o vilão. Assim como outros alimentos que a gente vê que podem causar alergia alimentar, tem sido associado muitos sintomas não necessariamente alérgicos com alguns alimentos. E o leite talvez seja o campeão nessa situação. Então, o leite é o vilão quando a gente tem um diagnóstico correto de alergia alimentar. Mas sintomas como a gente tem visto aí, como rinite, asma, aumento de secreção nasal, dor de cabeça e outros sintomas inespecíficos, primeiro a gente tem que entender melhor esse sintoma para daí sim pensar se esse alimento é o causador ou não. A alergia alimentar, apesar de estar crescendo, não é a primeira hipótese em sintomas tão inespecíficos como o quadro de rinite isolada, quadro de aumento de secreção nasal, dor de cabeça, diarreia. A gente tem que juntar todos os sintomas para daí sim entender e pensar numa alergia alimentar. Então, na prática clínica, o leite e o glúten, como a gente vê por aí, nem sempre são os vilões. Então, a gente precisa saber muito bem e entender esse sintoma do paciente para poder daí sim indicar se ele precisa deixar de comer o alimento ou não. E não simplesmente sair fazendo restrições desnecessárias sem uma indicação correta do médico. A dermatite atópica ela é uma doença inflamatória multifatorial que pode, em casos moderados a grave, podem estar relacionados à alergia alimentar. E somente nesses casos, quando a gente consegue comprovar a relação do alimento com a dermatite, que a gente precisa fazer a restrição. Dermatites leves é muito mais comum estar relacionada a doenças atópicas, como rinite, outras doenças respiratórias, e daí a gente precisa fazer o tratamento da dermatite como uma doença crônica e não como uma alergia alimentar. Então, somente se houver uma relação importante do alimento com essa pele é que vai ser feita a restrição. Na grande maioria dos casos de dermatite atópica, a alergia alimentar não é a causa. Quando a gente tem um diagnóstico de alergia alimentar, a gente precisa seguir um passo a passo de substituição desse alimento. Então a gente pode usar fórmulas extensamente hidrolisadas e a gente pode usar fórmulas vegetais. A primeira opção é a fórmula de soja. A gente vê no mercado fórmulas de arroz, fórmulas de amêndoas, mas esse tipo de alimento, ele pode entrar na alimentação, mas não como base da alimentação. Ele pode entrar como um complemento a mais, como se fosse um lanche, mas não como base da alimentação. Então, fórmulas que não sejam as fórmulas indicadas pelo médico, que tenham suplementação correta, que possam realmente fazer diferença na vida dessa criança, não são indicadas para esses pacientes com alergia alimentar. Alergia e intolerância são coisas completamente diferentes. A alergia ela é uma alteração imunológica e intolerância é uma dificuldade de digestão. Então, são sintomas que às vezes podem ser parecidos, mas são doenças completamente diferentes, com exames complementares, com testes completamente diferentes e os tratamentos também podem ser diferentes. Então, rotular o paciente como alérgico, a gente já impõe na vida dele um risco grave. O paciente tolerante, apesar de ter sintomas graves, às vezes, ele não expõe o paciente ao risco de vida. Então, realmente, fazer essa diferença é muito importante e fazer a restrição adequada, de acordo com o diagnóstico correto, se alérgico ou intolerante, é muito importante. A alergia alimentar, ela é um complexo de doença. Existem vários tipos de sintomas associados. Então, ela pode ir desde sintomas respiratórios, sintomas gastrointestinais, até sintomas graves, como uma anafilaxia e um choque anafilático. Geralmente, a intolerância está associada somente a sintomas gastrointestinais, como empachamento, náuseas, vômitos, diarreia. Alguns pacientes ainda podem falar de alguns sintomas sistêmicos, como dor de cabeça, mal-estar, mas geralmente o grande sintoma da intolerância é sintoma gastrointestinal. Então, fazer esse diagnóstico entre alergia e intolerância é muito importante, porque os sintomas podem se misturar, mas o médico, o especialista, consegue entender, ou por meio do diagnóstico clínico, ou por meio de exames, qual é o perfil desse paciente, se é alérgico ou intolerante.